Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E olha só, o relato de hoje é meio que uma continuação, mas ao mesmo tempo é outro relato, tá? A teoria dos pecados capitais. O moço que nos enviou esse relato, na verdade, enviou 2 relatos dentro de um. A teoria dos pecados capitais 2 e 3, porque ele já tinha enviado, se não me engano, da luxúria. Aí eu dividi. Então, deixei no relato anterior a face da gula e agora eu vou contar a tragédia da inveja, tá bom? Seguindo aí os pecados capitais, segundo a interpretação e a teoria dele, né? Vou deixar nos cards aqui o primeiro e o segundo relato, tá? O segundo ele dá uma explicação a respeito de algumas coisas, tem o primeiro onde ele fala, também explica alguma coisa, então dá uma olhadinha nos cards aqui, os 2 relatos anteriores e vamos para essa história aqui. Resumindo, ele é médium, né? E vê os espíritos e sente o cheiro. Quando ele sente aquele cheiro de podre, aquelas coisas, significa que o negócio está chegando. E ele começou a relacionar a forma como os espíritos aparecem, ou a forma como algumas pessoas são obsediadas por esses espíritos, enfim, com um pecado capital. Como são aqueles que foram corrompidos pela luxúria? Como aparecem aqueles que estão corrompidos pela gula? Como são aqueles corrompidos pela inveja? Né? Como esses espíritos aparecem, como as pessoas são obsediadas por esses espíritos. Mais ou menos isso, tá bom? Então, o relato de hoje é este: a tragédia da inveja. Vamos ver. Bem, vamos de Maledite. Olha, mas esse daqui é de Maledite? Será, senhor? Agora eu não sei, mas se for, tá ali no contexto dos pecados capitais, tá bom? Esses relatos são bem comuns e, de fato, a inveja é um dos pecados que mais aflige a humanidade. Mas acho que ninguém contou ainda o que acontece com essas almas depois que caem do cavalo. Esse relato meu começa da mesma maneira que tantos outros. Na minha rua tem um baita de um casarão imenso, Ana, coisa assim de 2, 3 quadras, uma verdadeira mansão, com mais de uma casa dentro. Eu sei disso porque eu já estive dentro dessa mansão. Bem, as pessoas que vivem lá são muito abastadas e o que não lhes falta é dinheiro. E, sinceramente, vindo de uma família humilde, aquilo, por vezes, me era até estranho de olhar. Estando lá dentro, então, tantos quartos, tantos cômodos e nem é mesmo uma família grande, apenas 6 ou 7 pessoas. O que aquele lugar faz parecer... Nem mesmo uma família grande, apenas 6 ou 7 pessoas acho que tem ali naquela família. O que aquele lugar faz parecer 2 ou 3. Não entendi. Bom, eu trabalho com informática, com internet, e os equipamentos eletrônicos dessa casa sempre tinham problemas. Por coincidência, eu era técnico e amigo, entre aspas, de um dos moradores. Então, volta e meia, eu tava lá, naquele casarão, na verdade, no casarão principal, arrumando modems e fios que apareciam misteriosamente queimados. Ruídos e até com larvas dentro. Era rotineiro ao ponto que pensei que havia pragas naquela casa e até falei que eles deveriam dedetizar o local. É dedetizar? Agora fiquei confusa. Como que escreve, gente? Bom, continuando. Dedetizar. Bom, eles o fizeram a dedetização. Cadê? Eles fizeram, mas o problema continuou, Ana. E determinado a entender e resolver aquilo de uma vez por todas, eu fui mexendo em tudo que é equipamento eletrônico naquele lugar.
do casarão até as casas menores, e uma garagem cheia de carros de luxo e um galpão cheio de máquinas que, sei lá, devia ser usada para produzir alguma coisa, enfim. Até avistar a menor das construções daquele lugar. Uma pequena e singela casinha, não era um barraco, mas perto de todo aquele luxo e glória, aquilo era no mínimo estranho e incomum. 5 passos para frente e então 5 passos para frente e então a velha e família. Ah, tá. Eu acho que não sei, 5 passos para frente e então aquela velha e familiar sensação de um frio na espinha e aquele cheiro de morte, típico para ele, né? Droga, eu queria que fossem ratos e baratas, porque não podiam ser apenas peraí. Eu queria que fossem ratos e baratas. Por que não podiam ser apenas aranhas ou alguma coisa desse tipo? Só aquelas larvas mesmo, né? Os bichos. Mas não. Do nada, um senhor apareceu, de idade avançada, e com um sorriso gentil me pediu para ajudar. Eu entendi que era sobre a questão dos aparelhos, né? Afinal, eu estava de macacão, com o logo da empresa que eu trabalhava. Ele foi embora tão rápido quanto apareceu. Apenas saiu andando e quando desviei o meu olhar por apenas 1 minuto ou menos, ele já tinha sumido. Vencido pela curiosidade e armado com o meu terço na mão, comecei a andar em direção àquela singela casinha. E o cheiro foi ficando cada vez pior e mais forte. Eu gostaria realmente de perder o meu olfato. Em alguns momentos, sabe, Ana? Em alguns momentos da minha vida. Às vezes compreendo o hábito de beber do Exu do cemitério, embora eu não goste de álcool. Bom, ao chegar na casinha, o que daria uns 150, 200 metros talvez, descendo por um gramado íngreme e escadas antigas e quebradas, todas irregulares, tentei abrir as portas, mas estavam trancadas. Eu pude ver as máquinas, máquinas de hospital, sabe aquelas de suporte à vida? Por uma vidraça, mas apenas pelo formato, sabe? Havia alguém ali e mais alguma coisa, mas naquele momento eu não pude ver muita coisa. Então, uma mão no meu ombro. Eu olhei e era o meu amigo. Hã? Não entendi. Bom, senti uma mão no ombro, eu olhei e era meu amigo. Tá, eu acho que ele tomou um susto, entendeu? A hora que o amigo colocou a mão aqui, ele tomou um baita susto. Até que ele escreveu aqui, cueca borrada. É só trocar que passa. Música de suspense, porque esse susto foi digno de filme de terror, ele tá dizendo aqui. Bom, com meu coração saindo quase pela boca, eu perguntei ao meu amigo o que tinha ali. E disse que eu já tinha olhado e trocado tudo, só faltava o daquele lugar. Ao que ele me disse que era onde a avó dele ficava e que sempre deixavam trancado, porque, por ser uma casa muito antiga, os bichos entravam com facilidade e volta e meia apareciam coisas quebradas e animais mortos. Eu tive que questionar, em meio a todo aquele luxo e riqueza, por que a avó dele, alguém que aparentemente precisava de cuidados intensivos e conforto, estava na pior construção e lá nos fundos do terreno praticamente? Ao que recebi a minha resposta. Ela mesma exige ficar aí, reclama e pragueja muito quando tentamos tirá-la daí. E coisas estranhas acontecem, bem como a saúde dela piora muito. Ela disse que acreditava ser pelo nervoso que ela piorava e que aquela casinha foi onde ela e o marido haviam começado a construir tudo, toda aquela riqueza e opulência.
bem, a velhinha tem uma conexão emocional com aquela velha casa, eu entendi, né? Já que foi ali que ela começou, ela não quer sair dali, parece, né? Eu não podia contar pro meu amigo, mas àquela altura eu sabia que naquela pequena casinha não havia apenas uma senhora idosa, mas também um espírito ruim, para dizer o mínimo. Ele foi até a porta e abriu, Ana, e a cena com a qual me deparei foi assombrosa. Uma senhora acamada, com manchas escuras por todo o corpo, com curativos e um cheiro horrível. E do lado dela, no canto, a causa daquilo. O espírito de uma mulher magra, deformada, pele e osso, com a pele coberta das mesmas manchas escuras, mas pelo corpo inteiro, como se fossem rachaduras pelas quais escorria sangue e um líquido escuro. E ela me viu, Ana, e sabia que eu tinha visto ela. Na mesma hora, ela soltou um grito tão alto e ensurdecedor que as janelas da casa e das construções ao redor se quebraram. Como assim? Eu não preciso dizer que eu saí correndo e orando e o meu amigo atrás de mim. Ele me pedia desculpas sem saber o que havia ocorrido e eu devia estar parecendo, sei lá, um pug assustado. Eu podia sentir o... Bom, eu só queria ir para casa. Dito e feito. Eu fui para minha casa, orando o caminho todo, morrendo de medo. Uma caminhada, a caminhada mais vergonhosa e desagradável que eu fiz na minha vida até então. Tomei um banho, orei a Deus, tomei coragem e fui a um terreiro da região, ao qual já tinha ido e conversado com duas entidades. Zé Pescador, meu guia, e o Exu do cemitério que veio trabalhar. Mas essa é uma história para um outro relato. Lá comuniquei ao pai de santo a situação que havia se apresentado a mim. Junto dele e de alguns conhecidos, fizemos um ritual e contei a situação para o Exu da Morte, uma espécie de vassalo ou entidade que responde e trabalha com a Dona Morte. Fomos juntos à esquina, tarde da noite, deixamos uma oferenda, mas então aquele senhor de idade apareceu na rua novamente, do nada, com aquele mesmo sorriso gentil, conversando comigo, perguntando o que eu estava fazendo. No que eu comecei a conversar com ele, o pai de santo interviu e questionou: Espírito desencarnado, o que você está fazendo? E o que procura aqui? Qual é a sua pendência? Ao que o Senhor o respondeu: eu jurei guardar a minha família, mas aquela inveja se recusa a deixar a minha amada em paz. Bom, naquele momento eu juntei as peças do quebra-cabeça e então tudo foi interrompido por um grito e era aquela coisa de novo, mas dessa vez ela parecia estar com medo e não com raiva. A alma daquele senhor desapareceu e junto com o pai de santo eu fui embora daquele lugar. Em uma gira naquele mesmo terreiro, pouco tempo depois, eu conversei com o Exu da Morte e ele contou que resolveu o problema. Se referiu àquele espírito como alma de baixo nível e disse que aquilo era fruto de trabalhos de magia negra que se voltaram contra quem o fez. Quem fez os trabalhos. Outro dia, conversando com meu amigo, procurando saber dos aparelhos, se tudo tinha ficado bem, eu questionei sobre a senhora, avó dele. Ele disse que ela estava bem, que continuava nas máquinas e naquela casinha, mas que sua saúde havia melhorado. Eu queria saber mais quem foi aquela maledite que acabou naquele estado. A magia negra feita contra a avó do meu amigo foi desfeita e voltou contra quem fez. Mas os porquês e como isso chegou a tal ponto de mesmo no além-vida a alma da maledite continuar oprimindo a avó do rapaz, eu nunca vou entender. Bom, esse foi um episódio contendo 3 tipos de espíritos, Ana: entidades,
almas penadas e um poltergeist. Eu não sei da história inteira, não tive cara para falar com o meu amigo do que eu tinha visto. Ele era um cara rico e sempre me chamava para fazer bicos aqui e ali, e eu temi falar algo que ele julgasse estranho e acabar perdendo alguma coisa que era parte substancial do meu ganha-pão na época. Se eu ajudei, se tudo foi resolvido, por que a alma penada daquele senhor me pediu ajuda e me seguiu de certa forma, né? Muitas perguntas, eu mesmo tenho poucas respostas, mas eu nunca voltei àquele lugar. E entreguei a questão que havia se apresentado para mim, para alguém com poder real de fazer algo a respeito. Que acho que foi o pai de santo, é isso? Mas inveja? Por que inveja? Bem, eu não consigo pensar em outro motivo para alguém fazer um ritual de magia negra. Uma mulher contra outra mulher. E com um homem envolvido, mesmo que já morto. E com tanta riqueza no meio. E vocês, Ana e Assombrados, o que acham? Bom, peraí. Aqui fica o meu quarto relato ou continuação do terceiro, com muitas voltas e 2 relatos dentro do relato, que eu já separei, deixei um relato só. Espero que a leitura tenha sido mais agradável para você dessa vez, Ana. Agora faltam 4 pecados: a preguiça, a ganância. Ganância? Avareza seria? A preguiça, a ganância, ira e soberba. Até o próximo relato. Ok. Ana e Assombrados, qualquer um que esteja ouvindo, eu ainda busco entender por que eu vejo essas coisas, essas almas, a própria morte. Entidades já me disseram que eu tenho um destino certo a cumprir e que devo apenas aceitar as coisas como são e que tudo será mais fácil assim. Uma pombagira me disse que nunca é dado a alguém uma cruz maior do que a que a pessoa pode carregar. Assinado Precógnito, aquele que vê a morte. Um beijo para você, obrigada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Naquele casão, quem começou a construir toda aquela casa, né, aquela mansão, foi essa senhora e o marido dela. É isso? E provavelmente alguma maledite ficou com inveja e fez vários trabalhos para ela. E essa senhora ainda sofria com os trabalhos e a maledite, tipo, morreu, continuou ali, miserável o espírito dela, paçocando a vida ainda da senhora, mesmo depois de morta, virou obsessora ali. E, tipo, acho que fazia parte da magia dela não desfrutar da riqueza dela. Então, quando ela saía da casinha simples e tentava ir pra mansão, pra ter mais conforto e não sei o que lá, ela piorava muito. Então, ela precisava ficar naquela casinha. Então, por isso que ela mesma pedia. De certa forma, ela sabia que ela precisava ficar ali porque, tipo, ficou presa ali, a casa simples, não podendo desfrutar de nenhuma riqueza, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi. Aí, quando ele foi lá no Pai de Santo, ele desfez a magia e só então que as coisas voltaram para quem fez. Mas quem fez já estava morta também. Aí já, sei lá, mandou embora, sei lá o que aconteceu com o espírito da mulher invejosa que estava lá obsediando a senhora. E até a senhora começou, deu uma melhorada e tudo mais. Era pra você falar pro moço, falar assim, agora tenta levar ela pra casa, pra casona, agora, ver se dá certo de repente, né? Aí se foi quebrado tudo, talvez ela consiga. Mas, gente, imagina, isso daí talvez tenha começado há muitos anos atrás, não é? Essa coisa aí da inveja. E a pessoa, no caso, o fantasma, seria o fantasma da maledite, é isso? Eu tava achando que a véia era, assim, a senhora era... Ai, coitada. Que a senhora era a maledite, que desejou muito mal pra e hoje tava ali, né? Mas não, ela foi alvo
de uma maledite que tava lá obsediando ela ainda. O bicho morreu e continuou. Isso que eu falo, esses espíritos que muita gente às vezes chamam de demônio, não sei o que, não é. É só gente que era ruim em vida, morre, continua ruim, continua corrompido, continua querendo fazer as coisas. É isso, né? E aí, pessoal, deixem a opinião de vocês. Já passaram por situação parecida? Conta o relato pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito. Ok? Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!